Povo lindo, bom dia, paz do Senhor a todos, amém? Uma boa segunda-feira já, né? Glória a Deus. Para muitos é feriado aí, muitos saíram para trabalhar, estão chegando do trabalho. Que Deus te abençoe grandemente, que seja uma semana de vitória, uma semana da providência do Senhor sobre a tua vida. Que seja uma semana da tua salvação, né? Que seja uma semana aí que você possa buscar ao Senhor de todo o teu entendimento e você ser salvo pelo Senhor, em nome de Jesus, amém? Que vocês sejam fortalecidos, né? Um prazer tê-los aqui conosco. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva, nos ajude aí a caminhar, né? Nos ajude aí a alcançar mais pessoas através da tua vida. Seja um instrumento abençoador, né? E Deus vai te recompensar muito por isso. Né? Vocês são maravilhosos, maravilhosas, né? Que o Senhor vos alcance e vos abençoe aonde quer que vocês estiverem, em nome de Jesus. Amém? Amados, eu quero compartilhar uma palavra, né? Que é uma coisa que tem se multiplicado muito, né? Infelizmente, né? Que é o divórcio, né? É o divórcio, né? E aqui a palavra de Deus diz assim, olha, eu vou estar lendo Malaquias capítulo 2, né? Do versículo 10 em diante, diz assim, olha, o casamento com mulheres estranhas, quer dizer, mulheres de outra fé, né, irmãos, né? Mulheres aí que não propaga a mesma fé que você, né? Então, assim, se torna um jugo desigual, né? Mulheres que não adoram ao Deus vivo, né, irmãos, né? Aleluia, né? Diz assim, olha, e homens também, né? Homens que não adoram o Deus vivo, né, irmãos, né? Olha, os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos, né? Deus não aprova, né, irmãos? Deus não abençoa, né? Olha, não temos nós todos o mesmo Pai, que é Deus, né? Não nos criou um mesmo Deus? Quer dizer, a palavra de Deus é uma só para todos, né? Se nós lermos isso agora lá no Japão, em japonês, nós vamos ler a mesma coisa em japonês, né? Mas nós vamos ler a mesma coisa. Se nós lermos lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, nós vamos ler a mesma palavra em inglês, né, irmãos? Mas nós vamos ler a mesma palavra. Deus vai falar a mesma coisa, né? Por que seremos desleais uns para com os outros? Quer dizer, Deus, ele vê todas as coisas, né, irmãos? Né? Olha, profanando o concerto de nossos pais, aleluia, né? Judá foi desleal e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Deus aqui está em minúsculo, né? Um Deus estranho que as pessoas não conhecem, né? O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela, o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros, de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? Quer dizer, Deus, quando nós nos casamos, nós tornamos um só diante de Deus, né? Olha, e por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos, portanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repudio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda em que enfadamos nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor.
e desses é que ele se agrada. Onde está o seu Deus do juízo, né? Então aqui, irmãos, né, Deus, ele usa o profeta Malaquias para falar que muitos têm sido desleais com a mulher da tua mocidade. Muitos têm repudiado, muitos têm abandonado a mulher da tua mocidade. Ou vice-versa, né, irmãos? Mas aqui Deus fala do homem abandonando a sua esposa, né? Se divorciando, né? Maltratando, né? Sendo desleal, né? No relacionamento, né? E aqui a palavra do Senhor diz assim, né? Que nós, aqui olha, né? Aleluia, né? Olha, versículo 11 ao 16, né? Olha, abominação que se cometeu. É abominável diante de Deus a deslealdade, a traição, né, irmãos? Entre o cônjuge, né? Olha, por isso que aquele que adultera, né, irmãos, entra num vale, a própria pessoa se coloca num deserto terrível, né? Num deserto de total escassez, né? Olha, Malaquias aqui, o profeta repreende os israelitas por causa da dupla transgressão da lei de Deus, né? Olha, divorciam-se das suas esposas e casam-se com mulheres pagãs, né? Aleluia, né? Então assim, mulheres que vai corromper o seu coração, né? Mulheres que vai tirar você da presença de Deus, né? Mulheres que vai fazer você esquecer quem é Deus, né, irmãos? Né? Então Deus abomina essas duas transgressão, né? O divórcio, né, irmãos? Não é da vontade de Deus o divórcio, né? Aí Deus, ele fala assim, olha, e se casou, né? Olha, versículo 11, e se casou com a filha do Deus estranho. Homens casavam-se com mulheres pagãs. Prática esta que era proibida pela lei de Moisés, né? Deus é o mesmo, né, irmãos? Deus é o mesmo. Ah, mas as coisas mudaram, as coisas, né? Mas Deus é o mesmo, né? Olha, o Novo Testamento declara que o crente não pode casar-se com o incrédulo, por ser isto julgo desigual, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 7, né, irmãos, né? Fala que você casar com uma pessoa de outra fé, né, irmãos? É um julgo desigual, né? Você cria aquela expectativa, não, eu vou trazer ela para Deus, eu vou converter. Ninguém muda ninguém, né? Quem muda é o Espírito Santo, né, irmãos? Mas quando nós fazemos essas escolhas erradas, irmãos, aí depois você vai falar assim, olha, você, irmã que está me ouvindo, né? Você não pediu a bênção de Deus para essa união. Aí agora tem sido muito choro, muita luta, né? Então assim, aí você fica chorando aos pés do Senhor, e aí Deus fala assim, olha, você que escolheu isso para você, né? Você não esperou eu falar, você não esperou, né, irmãos? Hoje em dia é muito fácil alguém entrar num relacionamento e já trazer para dentro de casa, né? Você nem conheceu a mulher, você já trouxe para dentro de casa. Você nem conheceu quem é o homem, não procurou saber quem é a família dele e trouxe para dentro de casa. Agora você está correndo risco de vida, né? Agora você entrou aí numa situação, né, irmãos, de sofrimento, de muito choro, né? E Deus fala assim, o que você está fazendo aí nessa situação, né? Não foi Deus que te colocou, não foi Deus que abençoou, não tem a bênção de Deus, né, irmãos, né? E Deus fala assim, olha, é uma decisão de escolha, né, irmãos? Muitos, né, falam que foi Deus que deu e não foi, né, irmãos? Né? Olha, a palavra de Deus diz assim, né? Olha, o cristão que se casa com alguém que não se dedica ao Senhor, corre o risco de se apartar de Cristo. É a primeira coisa que acontece, né, irmãos? Porque a pessoa vai querer agradar a outra, né? Por agradar, ela começa a frequentar barzinho, começa a frequentar ouvir música do mundo, né, irmãos? Começa a deixar de ter o compromisso de ir nos cultos, né?
E aí vai, né? Olha, o mesmo acontecendo com os filhos do casal. Né? Quando você não cobre os seus filhos em oração, quando você aí, né, irmãos, deixa os teus filhos fazer o que querem, né? Se envolver com qualquer pessoa, né? Automaticamente esses filhos também vai ficar longe da presença de Deus. Irmãos, e a Bíblia diz que o povo está sendo destruído porque não conhece a Deus. Vai destruir a tua casa, vai destruir os teus filhos, né? Vai perder a salvação, né? Isso é muito sério espiritualmente, né, irmãos? Né? Então, de tudo que você ouvir, irmãos, fica com a palavra de Deus. Ah, mas o meu esposo me largou, meu esposo, né? Irmãos, lute pela restauração, né? Lute pela restauração. Ah, mas ele me traiu. A palavra de Deus diz aqui, olha, né? Em Mateus 19:9 fala assim aqui, olha. Né? Olha, eu vou ler desde o versículo, aleluia, né? Olha. Então, desde o versículo 3 diz assim, olha. Então chegaram ao pé dele os fariseus, dizendo, é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aleluia, né? E disse-lhe, tem relacionamentos, né, irmãos, que não foi Deus que ajuntou, né? Você foi lá no mundo, pegou uma pessoa, trouxe para dentro de casa, né? Virou um reboliço a tua vida, virou de cabeça para baixo, né? Deus não se agrada do sofrimento de ninguém, né, irmãos? Deus jamais vai te colocar debaixo de um jugo pesado, né? É a gente que se coloca diante de um jugo, né? Debaixo de um jugo, por não perguntar para Deus, né? É uma coisa que a gente aprendeu diante da palavra, né, irmãos? Você que está me ouvindo e está num relacionamento, aí um relacionamento abusivo, um relacionamento, né, sofredor, né? E você não perguntou para o seu pai, para a sua mãe, o que eles achavam dessa mulher que você está, desse rapaz que você está, né? E você achou um tchutchuquinho, uma tchutchuquinha, né? E você trouxe para dentro da sua vida, para dentro da sua casa. E aí o seu pai e a sua mãe, né? Mesmo sem você perguntar, o pai e a mãe já sentindo no coração o que é melhor para você. E Deus testifica aqui na terra, Deus não é Deus de confusão, né? O pai e a mãe falam assim, filho, olha, essa mulher não é para você. Já vê lá na frente que não vai dar certo. Porque o Espírito Santo de Deus testifica, né, no coração dos pais se vai ser bom ou não. Ele sente aí aqui na terra se vai ser bom ou não. E você não dá crédito, você não ouve o conselho, né? Você pode até casar, mas não vai dar certo, porque não testificou no coração dos pais. Você que vai começar um relacionamento, irmãos, ore a Deus primeiro, pergunta se é de Deus, Deus sabe o dia de amanhã, Deus sabe a realmente intenção dessa pessoa, se ela é boa, se ela é má, né? Se vai te fazer bem ou não, né? Quando você leva a teus pais, e os pais se agradam da pessoa, irmãos, dificilmente os pais erram, né? E os pais se agradam daquela pessoa, pode casar, irmão. Você pode até ter algumas discussões com a pessoa, mas pode casar que vai dar certo, porque Deus está abençoando, Deus está testificando aqui na terra, no coração dos pais, que vai ser bênção. Mas quando os pais falam que não é para você, irmãos, não insista. Não insista, porque depois você vai chorar lágrimas de sangue. Talvez você já está passando por isso agora. Talvez você já está chorando lágrimas de sangue por este relacionamento. Porque depois que a gente se envolve com a pessoa e se apaixona, né, irmão, fica mais difícil, né? Fica mais difícil de largar, né? Então, assim, não tenha a bênção dos pais. Quando os pais falam para você que não é para você, não insista, irmãos, não insista. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós, né? Olha, aqui o Senhor, ele diz assim, né? Olha, então, né? Olha, e disse-lhe então eles, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la?
E disse-lhe Moisés, né? Por causa da dureza do vosso coração. Porque você não perdoa, porque você não renuncia às amizades, porque você não renuncia aí o teu jogo de futebol para ficar com a tua esposa, porque você não renuncia às amigas para ficar com o teu marido, com os teus filhos, né, irmãos, né? Então, assim, é algo que o quê, né, irmãos, né? É algo que Deus, né, é uma renúncia, a vida a dois é uma renúncia. Um casamento com Deus também é uma renúncia, né? Você tem que renunciar ao pecado, renunciar ao mundo, senão você não consegue ficar casada com Deus, né? Você não consegue se casar com Deus, né? Você fica de vez em quando só quando você precisa. Só que a Bíblia diz que Deus, o noivo, né? Ele vai vir buscar uma noiva santa, uma noiva fiel, né, irmãos? Uma noiva que se dedica, né? Então, assim, ninguém casa para separar também, mas hoje em dia está muito comum isso. Deus abomina o divórcio, né, irmãos? Deus abomina você repudiar a tua esposa por qualquer motivo, né? Olha, eu vos digo que, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outro, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. E disse-lhe os seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles que foi concedido, né? Aleluia. Então aqui, né, irmãos, né? Olha, aleluia, né? Que você possa entender, né, irmãos? Olha, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício, que seja para a vida inteira. Né, irmãos? É uma vida diária, né, de renúncia. É uma vida que você pisa em ovos todo dia, né? Você tem que se esforçar ali para suportar outra pessoa. Você tem que se esforçar para não cair em pecado, né, irmãos? Para não vacilar nessa caminhada, né? Olha, e cada cônjuge seja único até que a morte o separe, né? Aleluia, né? Hoje em dia está muito fácil, né, irmão, se prostituir, né? Pela internet, pelos meios de comunicação, né? Então a Bíblia diz que aquele que olhar para uma mulher e já com a intenção de ficar com ela, né, irmãos, né? Já pecou, já cometeu adultério no teu coração, né? Então a mente também, o que é adulterar, né, irmãos? Quando você está num relacionamento com alguém, mas a tua mente já está pensando em outra pessoa, né? Isso vai causando o quê, né, irmãos? Uma separação entre o casal. Isso vai causando o pecado, e o pecado faz separação de você e o vosso Deus. E aí é onde o mal vai agindo no teu relacionamento, e o inimigo vai fazendo de tudo para destruir a tua família, né? Porque está tendo infidelidade conjugal, né, irmãos? Então aquilo que você não quer, eu não quero ser traído, então não traia, porque é automático. Se você trair, alguém vai te trair, né? Alguém vai se você plantou traição lá atrás, né, irmãos? Por mais que você está apaixonado agora, está amando, alguém vai te trair, né? Então seja leal com o teu cônjuge, seja leal com a tua esposa, né? Aí há muitas coisas terríveis dentro dos lares. Deus, ele vê o que acontece no íntimo, né, irmãos? Muitos maridos aí deixando de honrar sua esposa, partindo para pornografia dentro dos lares, né? É uma brecha terrível para que haja o divórcio, né, irmãos? Porque é uma destruição, você está destruindo a sua própria alma, você está sendo desleal com a pessoa dentro do teu relacionamento, né? Então, assim, você gostaria que você saísse para trabalhar, a tua esposa ficasse na pornografia, né? Você gostaria aí que o teu marido, você sai para trabalhar, o teu marido sai para trabalhar e você fica aí na pornografia, né, irmãos? Falando com outros homens, aí tendo amizades, né? Nas redes sociais, né, irmãos, né? Isso, né, irmãos? A mentira, Deus abomina a mentira, Deus abomina o adultério, Deus abomina a traição, né, irmãos? Deus abomina, né? Olha, neste particular, né, Jesus cita uma exceção, a saber, a prostituição, né? Porneia, né? Que significa no grego, né? Palavra esta que no original inclui o adultério ou qualquer outro tipo de imoralidade sexual. Deus abomina, né, irmãos?
Deus quer que nós apresentamos o nosso leito sem mácula, sem pecado, né? O íntimo do nosso quarto, o íntimo da nossa casa, né? Olha, ou qualquer outro tipo de imoralidade sexual. O divórcio, portanto, deve ser permitido em caso de imoralidade sexual, quando o cônjuge ofendido se recusar a perdoar. De duas uma, né, irmãos? É difícil, né? Por isso que o perdão, né, irmãos? O perdão prende muitas, a falta de perdão prende muitas pessoas e impede delas serem salvas, né? Porque elas não conseguem abrir mão dessa dor da traição, né? Elas não conseguem perdoar o cônjuge, né? Aí Deus permite o divórcio por causa disso, né? Você vai pagar o preço da separação, de ver a dor dos filhos, né? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né, irmãos, né? A Bíblia, Deus não obriga você a ficar com uma pessoa desleal a você, né? Mas tem a consequência do divórcio, a dor do... A novela, né? Muitos assistem novela aí, a novela mostra que é bonito separar de uma pessoa, já pegar outra, né, irmãos? A novela mostra que é bonito aí, né, a traição. A novela mostra que é bonito, que não vai ter consequência nenhuma do adultério, do flertar, né, de se envolver com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Mas a novela não mostra a dor da separação dos filhos, né? O quanto os filhos estão sofrendo por ver os pais separados, né, irmãos? A novela não mostra a destruição que aconteceu naquela casa, né? Por aquela pessoa não dar ouvido créditos ao que Deus está falando, né? A Bíblia fala assim que grande foi a queda daquela casa, grande a destruição, grande a separação, né? Então a novela não mostra isso, né? E para nós terminarmos aqui, né, irmãos? Olha, o divórcio, portanto, né? Ou você perdoa, né, irmãos? Ou você se divorcia por causa da prostituição. Mas o desejo do coração de Deus é que o casamento dure e seja abençoado, né, irmãos? Então aí ore a Deus, você que está sofrendo um relacionamento abusivo, né? Pergunte a Deus se é de Deus, né, irmãos? Não tenha medo da resposta de Deus. Se for, amém, que Deus abençoe. Se não for, que Deus tire da tua vida, né, e te liberte desse mal aí, em nome de Jesus, amém? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos, ó Deus, por esse momento maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós viemos te pedir a tua bênção sobre as famílias, Pai, sobre as famílias que o inimigo está tentando destruir nesse momento, Senhor. Pai, quantas pessoas estão se preparando para o divórcio. Meu Deus, aqueles que foi o Senhor que uniu, ó Deus, repreende todo laço. Pai, repreende todo espírito de separação nesta madrugada. Pai, traga o perdão nos corações, ó Deus. Pai, que essas pessoas possam se dar mais uma chance para elas melhorarem também entre si, Senhor, para que elas sejam melhores também, Senhor. Pai, dentro dos seus relacionamentos, ó Deus. Pai, que elas venham ser fiéis umas com as outras. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, age pelo poder da tua palavra. Senhor, Pai, esses que já estão separados, Pai, se o Senhor tem um propósito, Pai, deles junto, traga de volta, restaure este relacionamento, Senhor. Pai, traga restauração, traga bênção, traga vitória do Senhor, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, entra com a tua providência. Senhor, abençoa pelo poder da tua palavra, abençoa pelo poder do Senhor, ó Deus, e da vitória. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, esses que estão num relacionamento de opressão, de abuso, Senhor, meu Deus. Pai, liberta a alma dessas pessoas nesta madrugada. Pai, que elas possam ouvir a tua voz no meio desse temporal na vida delas, ó Deus. Pai, que elas possam, que o Senhor venha tirar as escamas dos olhos. Pai, que elas venham ser libertas desta opressão maligna nesta madrugada, Senhor. Meu Deus, entra com a tua providência. Entra, Pai, nesses lares, nesta madrugada. Manifesta o teu poder. Pai, aquilo que é do Senhor permaneça nesta casa. Aquilo que não for, Pai, todo adultério. Pai, todo espírito, Senhor Deus, de sedução, de pombagíria.
Pai, Senhor, todo espírito de traição, Senhor, todo encantamento, toda obra de bruxaria, de macumbaria, feita contra estes casais, Senhor, seja desfeita agora, onde quer que foi enterrado o nome dessa pessoa, onde que teve uma ligação com o inferno, Senhor. Pai, seja repreendido nesta madrugada. Pai, seja repreendido pelo poder da sua palavra, Deus. Entra com a tua providência e abençoa pelo poder da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.